A Fronda, embora fenômeno essencialmente interno, não poderia ser compreendida sem atentar para o contexto europeu em que se desenrolou. A França do século XVII estava ainda profundamente envolta nas consequências da Guerra dos 30 Anos, conflito que, de 1618 a 1648, devastara a Europa Central e redesenhara o equilíbrio continental. A Espanha, rival tradicional e dinastia parente da regente Ana da Áustria, via com interesse a conflagração civil que enfraquecia seu maior opositor no Ocidente. A monarquia hispânica, desgastada por suas próprias guerras, não deixava de perceber que as divisões francesas lhe abriam oportunidades estratégicas. Desde as primeiras manifestações da Fronda Parlamentar, o governo de Madrid acompanhava atentamente a evolução dos acontecimentos. O estopim de uma guerra civil em solo francês poderia significar alívio no fronte militar e diplomático, além de eventual vantagem nas negociações em curso. O ano de 1648, marcado pela Paz de Westphalen, encerrou formalmente a Guerra dos 30 Anos, mas não as rivalidades entre França e Espanha. O teatro dos Países Baixos espanhóis e das fronteiras pirenaicas continuava inflamado, e o enfraquecimento de Paris representava ganho direto para Madrid. A Espanha, consciente da exasperação da alta nobreza francesa contra Mazarin, ofereceu-se como refúgio e aliada. Condé, após romper com a coroa, não hesitou em unir-se ao inimigo externo, numa aliança que escandalizou os franceses e marcou a fase final da Fronda. Essa aproximação revelava a natureza volúvel e pragmática da política aristocrática. A causa Frondeor, que começara como defesa de liberdades nacionais, degenerava em cumplicidade com uma potência estrangeira hostil, corroendo sua legitimidade perante o povo. Mazarin, mesmo em exílio temporário, soube explorar essa traição. A imagem de Condé como servidor de Madrid transformou-se em poderoso argumento para galvanizar os franceses em torno da monarquia, por mais impopular que fosse seu primeiro-ministro. As intervenções espanholas não se limitaram a acolher príncipes rebeldes. Houve auxílio financeiro, contatos diplomáticos e mesmo apoio militar em algumas regiões fronteiriças, com vistas a multiplicar as dificuldades do governo de Ana da Áustria. O envolvimento estrangeiro acentuou a dimensão internacional da Fronda. Não se tratava apenas de revolta doméstica, mas de peça de um tabuleiro continental, em que França, Espanha, Império e Províncias Unidas disputavam hegemonia. As Províncias Unidas, inimigas tanto da Espanha quanto, em certos momentos, desconfiadas de França, também observavam os acontecimentos com prudência. O tumulto interno francês poderia prolongar o equilíbrio frágil que lhes permitia prosperar comercialmente. A Grã-Bretanha, mergulhada em sua própria guerra civil, pouco interveio diretamente, mas a existência de uma Europa convulsionada fazia de França Frondeor um elo a mais na cadeia de instabilidades que assolava o continente. Em solo francês, o reflexo dessas intervenções externas era duplo. De um lado, fortalecia a percepção popular de que a Fronda punha em risco a pátria. De outro, oferecia aos príncipes descontentes os recursos de que necessitavam para sustentar prolongadamente sua rebeldia. O Parlamento de Paris, menos disposto a alianças estrangeiras, manteve-se mais cauto nesse aspecto, temendo perder a aura de defensor da legalidade. Porém, uma vez que os príncipes assumiram o protagonismo, os vínculos com a Espanha tornaram-se evidentes. A duquesa de Longueville desempenhou papel ativo nesse processo, negociando contatos além fronteiras, demonstrando que a Fronda não poderia ser vista isoladamente, mas como parte de um grande jogo de alianças e traições que caracterizava a política do século XVII. A Espanha, entretanto, não dispunha da força de outrora. O peso das guerras, a bancarrota financeira e o declínio de sua preeminência dificultavam-lhe explorar plenamente a ocasião. Sua ajuda, embora incômoda, não foi decisiva.
Ainda assim, a simples presença do fator espanhol na equação Frondeur bastou para prolongar o conflito, aumentar o derramamento de sangue e retardar a recomposição da ordem interna francesa. A monarquia, ao fim, soube reverter a situação em proveito próprio. Ao se apresentar como defensora da pátria contra a ingerência de Madrid, reforçou sua legitimidade e esvaziou a retórica dos príncipes rebeldes. A vitória final de Mazarin e da regência deve muito ao descrédito trazido pela cumplicidade Frondeur com a Espanha. O nacionalismo emergente entre os parisianos e camponeses transformava qualquer vínculo com o inimigo em motivo de repulsa. Assim, as intervenções externas, longe de garantir a vitória dos rebeldes, acabaram por contribuir paradoxalmente para a restauração da monarquia. Ao aliar-se à Espanha, a nobreza Frondeur selou sua ruína moral e política. No fim, a Fronda, que poderia ter desestabilizado irremediavelmente a França, serviu antes para evidenciar sua força de resistência diante da ameaça estrangeira. Esse triunfo interno sobre a ingerência externa consolidou a confiança do jovem Luís XIV em que o destino do reino estava em resistir unido contra o inimigo exterior.